João capítulo 1, versículo de 1 a 11. Jesus voltou ao Monte das Oliveiras, mas na manhã seguinte, bem cedo, estava outra vez no templo. Logo se reuniu uma multidão, e ele se sentou e a ensinou. Então os mestres da lei e os fariseus lhe trouxeram uma mulher pega em adultério e a colocaram diante da multidão. Mestre, esta mulher foi pega no ato de adultério, disseram eles a Jesus. A lei de Moisés ordena que ela seja apedrejada. O que o Senhor diz? Procuravam apanhá-lo numa armadilha, ao fazê-lo dizer algo que pudessem usar contra ele. Jesus, porém, apenas se inclinou e começou a escrever com o dedo na terra. Eles continuaram a exigir uma resposta, de modo que ele se levantou e disse: aquele de vocês que nunca pecou, atire a primeira pedra. Então inclinou-se novamente e voltou a escrever na terra. Quando ouviram isso, foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos, até que só restaram Jesus e a mulher no meio da multidão. Então Jesus se levantou de novo e disse à mulher: onde estão seus acusadores? Nenhum deles a condenou? Não, Senhor, respondeu ela. E Jesus disse: eu também não a condeno. Vá e não peques mais. 1 Pedro, capítulo 4, versículos de 3 a 5. No passado, vocês desperdiçaram muito tempo praticando o que gostam de fazer aqueles que não creem: imoralidade e desejos carnais, farras, bebedeiras e festanças desregradas, além da detestável adoração de ídolos. Agora, essas
pessoas ficam surpresas quando vocês deixam de participar de suas práticas desregradas e destrutivas, e por isso os difamam. Lembrem-se, porém, de que eles terão de prestar contas àquele que está pronto para julgar a todos, vivos e mortos. Isaías. O Senhor, a luz de Israel, será o fogo. O Santo será a chama. Devorará como fogo os espinhos e o mato, e queimará o inimigo em um só dia. Naquele dia, o remanescente de Israel, os sobreviventes da família de Jacó, não dependerão mais de aliados que procuram destruí-los. Confiarão fielmente no Senhor, o Santo de Israel. Um remanescente voltará, sim, o remanescente de Jacó voltará para o Deus poderoso. Portanto, assim diz o soberano Senhor dos Exércitos: ó meu povo em Sião, não tema. Em breve, minha fúria contra vocês passará. Naquele dia, o Senhor acabará com a servidão de seu povo, quebrará o jugo de escravidão e o levantará de seus ombros. Naquele dia, vocês cantarão: eu te louvarei, ó Senhor. Estavas irado comigo, mas tua ira passou. Agora tu me consolas. Vejam, Deus veio me salvar. Confiarei nele e não terei medo. O Senhor Deus é minha força e meu cântico. Ele me deu vitória. Com alegria vocês beberão das fontes da salvação. Naquele dia cantarão: deem graças ao Senhor. Louvem seu nome. Cantem aos povos o que ele fez. Anunciem que seu nome é magnífico. Cantem ao Senhor, pois ele tem feito maravilhas. Tornem seu louvor conhecido em todo o mundo. Todos os habitantes de Sião celebrem em alta voz, pois grande é o Santo de Israel que vive em seu meio.
Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Yeshua HaMashiach. 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 4 a 6. Estamos certos disso tudo por causa da grande confiança que temos em Deus por meio de Cristo. Não que nos consideremos capazes de fazer qualquer coisa por conta própria. Nossa capacitação vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros da nova aliança. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12 até 16. Agradeço àquele que me deu forças, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou digno de confiança e me designou para servi-lo, embora eu fosse blasfemo, perseguidor e violento. Contudo, recebi misericórdia, porque agia por ignorância e incredulidade. O Senhor fez sua graça transbordar e me encheu da fé e do amor que vem de Cristo Jesus. Esta é uma afirmação digna de confiança e todos devem aceitá-la. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, e eu sou o pior de todos. Mas foi por isso que eu, o pior dos pecadores, recebi misericórdia, para que assim Cristo Jesus mostrasse quanto é paciente. Desse modo, sirvo de exemplo a todos que vierem a crer nele para a vida eterna. João, capítulo 15, versículo 14. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Versículo 16. Vocês não me escolheram, eu os escolhi. Eu os chamei para irem e produzirem frutos duradouros. João capítulo 21, versículos 12 ao 17, diz assim: Venham comer, disse Jesus. Nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar: quem é você? Pois sabiam muito bem que era o Senhor. Então Jesus lhes serviu o pão e o peixe. Foi a terceira vez que Jesus apareceu a seus discípulos depois de ressuscitar dos mortos. Depois da refeição, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Sim, Senhor, respondeu Pedro. O Senhor sabe que eu amo. Então alimente meus cordeiros, disse Jesus. Jesus repetiu a pergunta: Simão, filho de João, você me ama? Sim, Senhor, disse Pedro. O Senhor sabe que eu o amo. Então cuide de minhas ovelhas, disse Jesus. Pela terceira vez ele perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste porque Jesus fez a pergunta pela terceira vez e disse: O Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo. Jesus disse: Então alimente minhas ovelhas.
1 Timóteo, capítulo 4, versículos de 6 a 13 e o versículo 16. Se você explicar estas coisas aos irmãos, será um bom servo de Cristo Jesus, nutrido pela mensagem da fé e pelo bom ensino que tem seguido. Não perca tempo discutindo mitos profanos e crendices absurdas. Em vez disso, exercite-se na devoção. O exercício físico tem algum valor, mas exercitar-se na devoção é muito melhor, pois promete benefícios não apenas nesta vida, mas também na vida futura. Essa é uma afirmação digna de confiança e todos devem aceitá-la. Trabalhamos arduamente e continuamos a lutar porque nossa esperança está no Deus vivo, o Salvador de todos, especialmente dos que creem. Ensine essas coisas e insista nelas. Não deixe que ninguém o menospreze porque você é jovem. Seja exemplo para todos os fiéis nas palavras, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Até minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, ao encorajamento e ao ensino. Fique atento ao seu modo de viver e aos seus ensinamentos. Permaneça fiel ao que é certo, e assim salvará a si mesmo e a aqueles que o ouvem, né? Que dão razão, que concordam e colocam em prática. Que Deus abençoe a todos. Lembrando que Romanos capítulo 8, versículo 1. Agora, portanto, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a natureza pecaminosa, mas segundo o Espírito Santo. No versículo 29, pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu Filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Versículo 30, depois de predestiná-los, ele os chamou, e depois de chamá-los, os declarou justos, e depois de declará-los justos, lhes deu sua glória. 31. Que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? 33. Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém, pois o próprio Deus nos declara justos diante dele. 34. Quem nos condenará então? Ninguém, pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou e está sentado no lugar de honra à direita de Deus, intercedendo por nós. Agora ainda no livro de Romanos, capítulo 14, versículo 4, diz assim: quem são vocês para condenar os servos de outra pessoa? O Senhor deles julgará se estão em pé ou se caíram. E, com a ajuda de Deus,
ficarão em pé e receberão a aprovação dele. Quem são vocês para condenar os servos de outra pessoa? Números, capítulo 23, versículos de 19 a 23. Números, capítulo 23, dos versículos 19 ao 23, diz assim: Deus não é homem para mentir, nem ser humano para mudar de ideia. Alguma vez ele falou e não agiu? Alguma vez prometeu e não cumpriu? Ouça, recebi ordem de abençoar. Deus abençoou e não posso anular sua bênção. Quando ele olha para Jacó, não vê maldade alguma, não vê calamidade à espera de Israel, pois o Senhor, seu Deus, está com eles. Foi aclamado como seu rei. Deus os tirou do Egito. Ele é forte como o boi selvagem. Encantamento algum pode tocar Jacó. Magia alguma tem poder contra Israel. Agora se dirá a respeito de Jacó: vejam o que Deus fez por Israel. Levítico, capítulo 20, versículo 26, diz assim: sejam santos, pois eu, o Senhor, sou santo. Separei-os de todos os outros povos para serem meus. João, capítulo 15, versículo 16. Jesus diz assim: vocês não me escolheram, eu os escolhi. Eu os chamei para irem e produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. 1 Pedro, capítulo 1, versículos de 1 a 9, diz assim: eu, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta aos escolhidos que vivem como estrangeiros nas províncias de Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Deus, o Pai, os conhecia de antemão e os escolheu. E o Espírito os santificou para a obediência e a purificação pelo sangue de Jesus Cristo. Que vocês tenham cada vez mais graça e paz. Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por sua grande misericórdia, Ele nos fez nascer de novo, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Agora temos uma viva esperança e uma herança imperecível, pura e imaculada, que não muda nem se deteriora, guardada para vocês no céu. Por meio da fé que vocês têm, Deus os protege com seu poder até que recebam essa salvação, pronta para ser revelada nos últimos tempos. Portanto, alegrem-se com isso.
ainda que agora, por algum tempo, vocês precisem suportar muitas provações. Elas mostrarão que a sua fé é autêntica. Como o fogo prova e purifica o ouro, assim sua fé está sendo experimentada. E ela é muito mais preciosa que o simples ouro. Isso resultará em louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado, segunda vinda. Embora nunca o tenham visto, vocês o amam. E, ainda que não o vejam agora, creem nele e se regozijam com alegria inexprimível e gloriosa, pois estão alcançando o alvo de sua fé, a sua salvação. Romanos, capítulo 8, versículos de 28 até o 39. Diz assim: E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu Filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Depois de predestiná-los, ele os chamou. E depois de chamá-los, os declarou justos. E depois de declará-los justos, lhes deu sua glória. Que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se ele não poupou nem mesmo seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém, pois o próprio Deus nos declara justos diante dele. Quem nos condenará então? Ninguém, pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou e está sentado no lugar de honra à direita de Deus, intercedendo por nós. O que nos separará do amor de Cristo? Serão aflições ou calamidades? Perseguições ou fome? Miséria, perigo ou ameaças de morte? Como dizem as Escrituras, por causa de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos como ovelhas levadas para o matadouro. Mas, apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Retornando para Números, capítulo 23, versículos 19 a 23, Deus não é homem para mentir, nem ser humano para mudar de ideia. Se desde a eternidade,
antes de criar o ser humano, antes de criar os céus e a terra. Ele já sabia que o ser humano ia pecar, já havia definido que Cristo ia se tornar ser humano, ia morrer, ia ressuscitar, para que todo aquele que nele cresce fosse salvo, justificado de seus pecados. Se Deus desde a eternidade, antes de existirem os céus e a terra, sabe cada pessoa que ia nascer, sabe cada pessoa que ia aceitá-lo, se arrepender de seus pecados, se batizar, passar a servi-lo, passar a obedecê-lo, em fidelidade, em santificação. Não importa o pecado, pois, como o próprio Senhor Jesus Cristo disse, aquele que pouco é perdoado, pouco ama. Aquele que muito é perdoado, muito ama. Aquela pessoa que você mais condena, fez isso, fez aquilo, que se arrepende, essa pessoa se arrepende de verdade, está na posição melhor do que você, que bate no peito falando, pior se a pessoa falar que nunca pecou, né? Todo mundo peca. Mas eu não peco tão grave como ela. Pois é, você acha que você não precisa de Jesus, você está perdido. Aquela pessoa que pecou gravemente, reconhece que pecou gravemente, essa pessoa se arrepende de verdade, serve a Deus de verdade, não da boca para fora. Aquela pessoa que bate no peito dizendo de joelhos, em lágrimas, tem misericórdia de mim, sou pecador, Jesus disse que ela é justificada. Aquela pessoa que diz assim para Deus, graças te dou, ó Deus, porque eu não peco, dou o dízimo de tudo, jejuo 3 vezes por semana, não sou como os outros homens hipócritas, né? Não sou como aquele crente ali que fez isso, fez aquilo, agora está se escondendo atrás de Bíblia. Pois é, essa pessoa está perdida. E aquele que você fala que está escondido atrás de Bíblia, está salvo, está justificado diante de Deus, está fazendo a obra, enquanto você faz o quê? Faz o que você tem direito, né? Gasta seu dinheiro com bebida, né? Abandona quem você devia ter cuidado. Fala mal de quem, por Deus, está inocentado, justificado. Cuidado, hein? Cuidado. Cuidado você que está acusando um escolhido de Deus, perdoado. Cuidado você que não serve a Deus, está condenando alguém que está servindo a Deus. Não importa o passado dela. Essa é a mensagem do Evangelho. Deus, Atos, não tendo levado em consideração o tempo da ignorância, ordena que hoje, o momento é hoje, enquanto Jesus não voltar, ordena que hoje todos se arrependam e sejam batizados, a fim de que sejam cancelados seus pecados e venham tempos de refrigério pela presença do Espírito Santo. É isso, ó. Uma nova vida. Ele bebia, ele usava droga, ele fez isso, ele fez aquilo. E hoje? Tá com Cristo? Tá sóbrio? Tá limpo? Tá cuidando da própria vida? Você está condenando um escolhido de Deus, um salvo de Deus por um pecado de 10 anos atrás, 20 anos atrás, 30 anos atrás, 40 anos atrás? Pecados que ele abandonou, se arrependeu, sofreu as consequências. Pagou caro, pegou prisão perpétua ou pegou pena máxima. 30 anos de sofrimento, abandonado debaixo da ponte, procurando comida no lixo, morando em abrigo, apanhando de drogado, correndo de pinguço, enquanto você está na festança, gastando com bicho de pelúcia, tratando um cachorro como filho e o próprio filho abandonado. Você vai fazer acusação?
Recebi ordem de abençoar. Deus abençoou e não posso anular sua bênção. Versículo 20, Números 23. Quando ele olha para Jacó, que significa que ele agarra o calcanhar, que tradicionalmente no meio evangélico é visto como enganador, ele entrou em luta com Deus. E o próprio Deus tocou na coxa dele e o feriu. Ali, quando ele percebeu que ele não podia lutar contra Deus, ele não podia questionar a Deus, ele se arrepende, ferido, e fala para Deus, peço que me abençoes. Se agarra com Deus ali e fala, não vou te deixar enquanto o Senhor não me abençoar. Deus fala para ele assim, qual é o seu nome? Não, teu nome não vai ser mais esse. A partir de hoje, o teu nome vai ser Israel, porque você luta com Deus. Israel não significa lutar contra Deus. Israel significa lutar com Deus. Quando todos o abandonaram, quando todos o traíram, quando ele se viu só, em dificuldades extremas que ele não poderia humanamente suportar, ele clama por quem? Ele clama por aquele que ele estava lutando contra e percebeu que não podia prevalecer. É o momento que, sem perceber, ele estava lutando com e não mais contra. Deus muda o nome dele para Israel. Tradicionalmente traduzido como aquele que luta com Deus. Ouvi pessoas aprofundadas no estudo do hebraico dizendo que significa direto com Deus. Israel é aquele que não precisa de intermediários. Israel é aquele que não precisa estar dentro de uma igreja sendo maltratado porque é pobre, ou se ajudado sendo assediado por uma idosa, apoiada por um pastoreco, porque alguém que estava debaixo da ponte procurando comida no lixo e passa a ser tratado como um objeto, como alguém que não é bem aceito na igreja, que gosta, porque não é calvinista, apesar de compreender a forma bíblica de predestinação, eleição. De novo, segundo Pedro, Deus sabe desde a eternidade quem ia se arrepender de seus pecados, se reconhecer um pecador e clamar por Deus. É nesse momento que Deus muda a sua história, muda o seu nome. A mudança de nome representa a mudança de personalidade. Seu nome agora será Israel. Seu nome agora será Israel. Porque na sua teimosia de querer ser contra Deus, sofrer as consequências dos seus pecados, completamente abandonado, completamente só, em péssima situação, ele começa a lutar contra Deus, questionando Deus. E quando ele percebe que não pode prevalecer, quando ele percebe que a doutrina da prosperidade é falsa, que ele não pode dar ordens para Deus, que ele não pode determinar as coisas, quando ele percebe que Deus é soberano, quando ele percebe que uma vida de pecado não é algo que Deus faz vista grossa, quando ele é ferido na coxa, como no caso de um acidente de moto, ele se entrega para Deus. No momento que ele perdeu tudo, se entrega para Deus de verdade.
mesmo depois de ter experimentado a loucura, chegado ao ponto da loucura, como Nabucodonosor, descrito no livro de Daniel, que esteve de joelhos comendo capim, como um animal. O afastamento de Deus torna as pessoas irracionais. Aquelas que o diabo quer destruir, aquelas que têm um chamado de Deus e que não cumprem esse chamado, chegam à loucura. E Deus muitas vezes tem que deixar ela só, abandonada, à beira do precipício, no fundo do poço, tocar na sua coxa, deixar ela se apoiando num bordão, numa bengala, numa muleta, com a coxa ferida. Mas quando a pessoa tem um encontro real com Deus, um encontro real, se arrepende realmente dos seus pecados, por mais graves que sejam. E interessante se esses pecados forem graves e muitos, porque então a pessoa se arrepende, passa a amar Jesus, passa a amar muito Jesus, passa a se santificar muito, passa a servir muito. Não fica só na baboseira do eu tenho Deus no meu coração, eu não fumo. E daí se você não fuma? E daí? Não faz mais que obrigação. A pessoa verdadeiramente arrependida de vários pecados, de graves pecados, é a pessoa que serve a Deus. Verdadeiramente também. E Deus muda o nome, muda a história. Você vai ser Israel. Apoiado num bordão, apoiado numa bengala, apoiado numa muleta, Deus muda a história. Deus muda a história. Aquele que esteve debaixo da ponte procurando comida no lixo, alcoolizado, passa a estar numa casa. Que vergonha, sem a ajuda de parente nenhum. É vergonha isso. Mas glória para Deus. Passa a estar numa casa, limpo, sóbrio, pregando o evangelho. Não ajude em nada. Não fale mal do servo de Deus para você não experimentar a ira de Deus na sua vida. Porque por 30 anos ele esteve abandonado e sofreu todas as consequências dos pecados. Se Deus deixou de castigá-lo pelo arrependimento dele, continue falando dele, o castigo virá sobre você. Recebi ordem de abençoar. Abençoe. Se você não sabe abençoar a pessoa, cale-se. Cale-se. Deus abençoou e não posso anular sua bênção. 21. Quando ele olha para Jacó, não vê maldade alguma. Justificado pela fé, tenhamos paz com Deus. Mediante Cristo Jesus, nosso Senhor. Não vê calamidade à espera de Israel, pois o Senhor, seu Deus, está com eles, o povo, né? Foi aclamado como seu rei. Deus os tirou do Egito, da terra do pecado. E Deus é forte como o boi selvagem. Não tente você afrontar a Deus falando mal de alguém que o serve. Encantamento algum pode tocar Jacó. Magia alguma tem poder contra Israel. Números 23. Agora se dirá a respeito de Jacó. Vejam o que Deus fez por Israel. Vejam. Israel. Ah, eu te conheço. Você não me conhece, você me viu. Meu nome é Israel. Meu nome é Israel. Liberto por Cristo Jesus, fundador deste ministério. Igreja Apostólica Verdadeira Evangelho.
encantamento algum pode tocar Jacó, magia alguma tem poder contra Israel. Já escutei, porque eu estava ouvindo o hino, que iam colocar música de ponto, iam colocar funk na minha janela. Alguém que tenha feito trabalho de magia, para não falar macumba, sem poder. Falando inclusive sobre esses rituais aí de passar por sal, né? Pisar no Vale do Sal, põe um monte de sal no chão lá e passa. Duas coisas. Deus deu vitória a não sei quem quando passou pelo Vale do Sal. Vale do Sal é o nome do lugar. Não tinha sal nenhum, cloreto de sódio nenhum ali. É o nome do lugar, né? Outra coisa. A pessoa que serve a Deus, magia alguma pega nela, tem efeito sobre ela. Então, passar pelo sal não tem necessidade. A pessoa que não serve a Deus não tem sal que o proteja. Então, passar pelo sal é inútil. A grande questão é se você serve a Jesus ou não. Se você se arrependeu dos seus pecados de verdade ou não. De verdade, porque estando numa igreja, brincando de igreja também, o pecado... Sejam santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. É uma ordem. Eu não me santifico para ser melhor do que ninguém. Eu não me santifico para merecer a salvação. Eu não me santifico para ganhar prosperidade ou cura, ou uma companheira. Eu me santifico porque é obrigação. É obrigação. E Deus me chamou dentre os povos, dentre as outras pessoas, escolheu a mim. Pai e mãe abandonou, parente não quis saber, todo mundo desce a língua. Meu Deus, o Deus de Israel me escolheu. Aqui estou, vivo, para servi-lo, anunciar que Cristo salva, anunciar que Cristo transforma. Essa é a mensagem do Evangelho, do verdadeiro Evangelho. Que o único pecado que não tem perdão, a blasfêmia contra o Espírito Santo, é não se arrepender de seus pecados e aceitar a Jesus Cristo, reconhecer a Jesus Cristo como o absoluto Senhor de sua vida. Esse é o único pecado que não tem perdão, é não se arrepender. Esse é o único pecado que não tem perdão, é não servir a Jesus. Esse é o único pecado que não tem perdão. Enquanto há vida, há esperança. Como disse o salmista, Deus me castigou severamente. Deus me castigou severamente. Mas não me entregou à morte. Estou aqui. Finalizar, mais uma vez, lembrando de João, né? Não foram vocês que me escolheram, fui eu que escolhi vocês. Eu vou falar o quê? Romanos 8, capítulo 1. Agora, portanto, não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a natureza pecaminosa, mas sim segundo o Espírito. Encerrando aqui, 8:28. Sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Todas as coisas. Toda a miséria, todo o abandono, toda a crítica serviu, até a loucura que eu experimentei, serviu para eu perceber o quão miserável eu sou e o quanto eu posso descer na vergonha, no ridículo, sem Deus. E é isso que me fortalece para me agarrar firme com Jesus.
Porque se eu deixar, se eu desanimar, a coisa fica feia. Não posso largar Jesus de jeito nenhum. Hoje, sim, estou em aliança firme com Ele.